Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e o Atlético Mineiro está na fase de grupos da Libertadores, né? Não foi assim, calma, né? O caminho do Atlético na pré-Libertadores, até mesmo com cara bobo, teve o primeiro jogo que foi complicado. Na volta foi lá e matou a partida. Milionários a mesma coisa. Começou até perdendo lá na Colômbia. O Paulinho conseguiu um empate. Ele é o grande destaque do Atlético nesta pré-Libertadores, né? Porque o cara dá as assistências, marca os gols. É impressionante o quanto que o Paulinho foi fundamental para o Atlético Mineiro avançar a fase de grupos. É um cara que chegou agora no início do ano e mostra como ele é talentoso, como tem potencial. O Atlético Mineiro fechou um negócio de ouro conseguindo a contratação do Paulinho, que é a principal assim, peça desta vitória do Atlético Mineiro hoje contra o Milionários. Que era para ser até um 3-0, né? Mas no final ali teve um recuo mal feito do Otávio, o Hever tentou dar um carrinho para bloquear o chute, só tirou mais da direção do Everson, né? E assim, o Milionários com o Uribe, né? Ex-jogador do Santos e do Flamengo, foi lá, descontou, mas já era tarde. E assim, né? É um jogo que há um contraste, né? Que o Atlético é no primeiro tempo e que é no segundo. O primeiro tempo é que o Atlético vem sendo até mais até agora nessa temporada. É um time que tem mais posse de bola, tem uma ideia mais ofensiva, mas vem tendo seus problemas, né? Ainda não conseguiu encaixar corretamente. Mas no segundo tempo, alguns ajustes e umas boas substituições, a gente vê as coisas acontecendo, elas saindo do lugar. Eu acho que a principal substituição é a do Edenilson saindo para a entrada do Pedrinho, né? Eu acho que assim, a gente tem o Edenilson, a gente sabe que ele é um jogador que foi importante para o Internacional e tudo isso, mas até agora não se encontrou no Atlético Mineiro. Eu vi muita gente criticando ele e o Patrick, quando eu achei que o Patrick foi super bem na partida, a combatividade dele é impressionante, e assim, a maior parte do jogo do Atlético era pelo lado esquerdo, né? Porque era o Patrick que conseguia fazer o jogo render mais ali, e assim, o Patrick era muito prejudicado porque o lateral do lado dele não é o Arana ainda, né? Acho que o que tá fazendo falta pro Atlético é um reserva para o Arana, e assim, o Rubens ele quer jogar mais no meio campo, mas eu ainda gosto mais do Rubens de lateral esquerdo, né? Do que o Dodô, né? E assim, a gente teve um jogo muito desbalanceado do Atlético, não estava funcionando. E quando o Pedrinho entra, né, ele claramente tem uma mais proposição, ele tem um jogo mais ofensivo, ele tem um jogo mais dinâmico para o ataque, ele se movimenta melhor. Isso funciona melhor. O Atlético claramente ganha mais volume de jogo, se torna um time mais fluido no ataque, né? Não controlou totalmente o segundo tempo, mas há coisas que melhoraram bastante em relação ao jogo de volta. E aí a gente tem essa dupla Hulk e Paulinho que tem tudo para ser uma das duplas mais letais do futebol brasileiro nessa temporada. É muito acima da média em todos os aspectos. Visão de jogo, um dá assistência para o outro, são bons finalizadores, são jogadores assim que se destacam dos demais, né? Essa é a verdade. E assim, o Hulk dá aquele cruzamento lindo pro Paulinho, e assim, é um bom cabeceador o Paulinho, consegue fazer o primeiro gol de cabeça e depois uma jogada belíssima, e o Patrick, que foi bem no primeiro tempo e no segundo tempo também jogou muito bem, deu um belíssimo passe e o Paulinho foi lá e conseguiu mais um gol de cabeça, fez 2-0, e depois teve a pintura do Hulk, né? Porque o Paulinho, a gente tem o Pedrinho, consegue dar o passe pro Paulinho, dar uma pré-assistência, o Paulinho cruza e o Hulk com um voleio, né? Que é quase uma bicicleta, mas foi um voleio, ele consegue colocar a bola no canto sem chance de defesa pro goleiro do Milionários. Então assim, o Atlético Mineiro fez um segundo tempo que mostra o que o time pode ser nesta temporada. Tem potencial, tem talento, tem qualidade. Há coisas, por exemplo, que não tinha no jogo de ida, como o Matias Zarate, como ele jogou bem hoje, né? Como ele é legal ver ele sendo bem utilizado, um jogador mais próximo dos atacantes, mas com bastante liberdade para movimentar, buscar o jogo lá atrás e à frente. O Zarate jogou demais, assim, foram vários desarmes, foram várias bolas recuperadas, vários duelos no chão ganhados. Então, assim, o Zarate não teve uma participação com gols e assistências hoje, mas, assim, a presença dele no meio-campo é uma coisa, assim, impressionante, né? Ele dá um impacto totalmente diferente esse meio-campo. E, assim, o Atlético, ele colhe os frutos também de bons reforços para certas áreas do campo, né? Que foram a custo zero. O Otávio é um bom reforço porque o Alan se machuca no primeiro tempo, o Otávio assume e joga muito bem. Apesar da falha no último lance, né? Que deu o gol pro Milionários, acho que o Otávio faz uma ótima partida, ele foi muito bem, distribuiu bem o jogo. Então, assim, foi um jogo legal do Atlético no segundo tempo, produziu grande volume de jogo. A gente vê que talvez a escalação titular tenha que ser essa, né? Você coloca ali o Pedrinho de um lado, o Patrick do outro e o Zarate ali no meio campo. Aí sim o Alan, o Otávio vira ali o titular como o volante assim um pouco mais recuado. Aí a zaga ainda tem aquelas dúvidas, mas é na expectativa do Arana se recuperar, porque o Saravia se mostra um bom lateral pela direita. Acho que era aquela contratação de algum tipo de risco, mas até agora mostra o talento que ele já havia mostrado lá no Porto, e até em bons momentos no Internacional.
E assim, a zaga tem bons jogadores, né? O Maurício Lemos e o Gemerson outra vez foram muito bem. Acho que foi uma boa partida de ambos os jogadores, né? E assim, o ataque do Atlético, né? Paulinho e Hulk, como eu disse, muito acima da média, é um ponto de desequilíbrio nessa temporada. E o Atlético Mineiro, como eu já falei muitas vezes aqui, o time tem potencial, tem um baita time titular, tem bons reservas, tem tudo ali para fazer uma grande temporada. É a ver o quanto tempo o Cudê vai demorar para colocar as ideias dele a um ritmo que o time seja ali daquele nível que o Internacional foi em certos momentos do Campeonato Brasileiro, né? É um bom nível do Eduardo Cudê, porque ainda tem progresso a ser feito, ele não ia fazer tudo isso numa mudança no estalar de dedos, mas há uma ideia de jogo bem definida, uma ideia propositiva, um time com bastante intensidade. Eu gosto assim que o Atlético Mineiro caminhe mais para esse lado do que para aquele jogo de transição, né? Um pouco assim, apesar de eu sou um fã da armação rápida, né? Eu acho que eu gosto mais desse estilo de jogo, né? Eu gosto mais dessa ideia para esse elenco do que o Cuca vinha fazendo na última temporada. Então, a ver o que vai acontecer. É uma vitória a ser comemorada para o Atlético Mineiro, foi muito boa, mostra um time que está forte, tem boas peças. Agora é ver em que grupo cai na Libertadores. Vale lembrar que o Atlético Mineiro pode cair em qualquer grupo, independente assim dos cabeças de chave, assim. Vamos lembrar, Flamengo, Palmeiras, todos esses times podem ter o Atlético Mineiro no seu grupo, né? Óbvio que ele vira meio que aquele bicho papão, né, desse quarto pote. Então, a ver o que o Atlético, em que grupo o Atlético Mineiro cai, para quem ele vai aprontar, né? Até porque a gente sabe que tem muito brasileiro, né, nessa na Libertadores, né? Acho que são 8 times brasileiros na Libertadores, então acaba tendo um inchaço das equipes brasileiras por lá, que vai eventualmente levar a 2 times brasileiros se encontrando logo na fase de grupos, dependendo do chaveamento. A ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.